atendendo a pedidos, agora teremos vídeos que eu vou trazer aqui alguma dica de livro, de leitura, para que você possa ler também. Hoje eu trago este livrinho aqui, Atitudes Éticas Fundamentais, Dietrich von Hildebrand. Ou seja, um livrinho fininho, mas extremamente profundo. Então, vamos lá, vamos lá. Para a gente começar aqui essa jornada para este livro, a gente precisa entender que o autor, né, ele é um antigo catedrático de filosofia da Universidade de Munique, né, e ele, neste livro, ele oferece um comentário em profundidade, apesar de ser um livrinho pequeno, com suas 50 páginas exatas, tá? Sobre 5 atitudes éticas fundamentais. Entre esses 5, são o respeito, a fidelidade, o senso de responsabilidade, a veracidade e a bondade. Então, vamos lá, brevemente, não quero me alongar muito, eu quero que você compre e principalmente leia, tá? Porque tem gente que fica comprando livro e não fica lendo. Então, eu quero começar com um livro fininho para que você assuma essa responsabilidade de ler. Então, o primeiro, a primeira grande atitude ética, essa atitude ética fundamental, ele coloca como o respeito. Então, eu obviamente não vou ler o livro inteiro, mas quero pegar ali um parágrafo, 2 de cada parte aqui, porque eu acho que vale a pena. Então, vamos lá. Os valores éticos são os que há de mais elevado entre todos os valores naturais. Acima da genialidade, da sensatez, da vida próspera, acima da formosura da natureza e da arte, acima da estrutura da estrutura perfeita e da força de um Estado, estão a bondade, a pureza, a veracidade e a humildade do homem. Um ato de autêntico perdão, uma renúncia magnânima, um amor ardentemente abnegado, encerram um significado e magnitude, uma transcendência e perenidade muito maiores do que todos os valores da nossa civilização. Os valores éticos são o âmago do mundo. A sua negação, o pior dos males. Pior do que o sofrimento, a doença, a morte. Pior do que a ruína das culturas mais florescentes. Então, olha aqui que elemento forte logo nesse primeiro ponto do respeito, justamente porque há coisas que não se compram, há coisas que formam o caráter do homem. Não é à toa que o nome do livro é Atitudes Éticas Fundamentais. Continuando aqui. Assim, o reconheceram já todos os grandes espíritos, um Sócrates e um Platão, insistindo sempre em que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Mas é sobretudo no cristianismo que esta preferência pelos valores éticos toma o lugar de uma concepção fundamental. Os valores morais são sempre valores da pessoa. Enfim, não vou continuar a leitura dessa parte do respeito, mas a gente consegue visualizar aqui o quanto esse valor ético do respeito, vamos pensar até onde nós estamos hoje, né? O quanto que o respeito meio que foi se perdendo. Eu quero trazer um olhar aqui até do oposto. Como esses valores éticos fundamentais não estão tão presentes assim quanto deveriam estar. Então, o primeiro que ele colocou é o respeito. E como hoje nós temos uma ausência de respeito praticamente encarnada na nossa sociedade, não é verdade? Então, respeito aos professores, aos pais, aos mais velhos, tudo isso passou a ser meio que uma coisa secundária, né? Infelizmente. Depois, ele vai trazer outra atitude ética fundamental, que é a fidelidade. E ele vai dizer: entre as atitudes humanas fundamentais para a vida moral, perdão, perdão de novo, continuando. Entre as atitudes humanas fundamentais para a vida moral, figura também a fidelidade. Pode-se falar de fidelidade em sentido amplo e em sentido estrito. Temos em vista o sentido estrito quando falamos de fidelidade a seres humanos. Assim, por exemplo, no caso da fidelidade entre amigos, da fidelidade conjugal, bem como da fidelidade à própria nação ou da fidelidade a si mesmo. Mas esta fidelidade
já pressupõe a fidelidade em sentido amplo. Refiro-me àquela constância que primordialmente confere à vida do homem a sua coesão interna, a sua íntima unidade, só firmando-nos nas verdades e valores que um dia se nos desvelaram é que nos torna possível construir a personalidade. Olha que interessante, né? A fidelidade aqui, ele não está indo, claro que é importante, né? A fidelidade a um amigo, a um matrimônio, por exemplo, mas ele está falando de fidelidade a algo mais profundo. Por exemplo, nós temos aqui que entender dentro de uma via antropológica que há no homem uma natureza humana. Se eu sou, então, fiel a isso, é uma fidelidade importantíssima. E não podemos dizer que essa fidelidade, tanto no sentido estrito como no sentido amplo, também a gente vê ela sendo atacada nos dias de hoje. Se pensarmos nos matrimônios, de maneira geral, temos o ataque ao matrimônio, muitos casos de separação, de divórcios, etc, etc, etc. Quantas traições, seja dentro do matrimônio, seja nas amizades, seja nas famílias, etc. Então, me parece que essa fidelidade, no sentido mais estrito, parece muito atacada nos dias de hoje, mas também nesse sentido amplo. A pessoa que não quer ser fiel à própria natureza, ou seja, se o homem tem ali uma inclinação à verdade, o bem, a beleza, quando tudo isso começa a ser jogado num pote de relativismo, temos uma infidelidade àquilo que o homem é verdadeiramente atraído. Então, temos mais um valor aqui que é a veracidade. Olha o que ele vai dizer. Entre os pressupostos fundamentais da vida realmente moral da pessoa, figura também a veracidade. Um homem insincero, mentiroso, não é apenas portador de uma grande desvalia moral, como o avarento ou o intemperante. Toda a sua personalidade está doente. Toda a sua vida ética, tudo que nele possa haver de moralmente positivo, está ameaçado, tudo é problemático. A sua atitude perante o mundo dos valores como um todo foi atingida no nervo vital. Então olha como também temos, né? Parece que nós vivemos num reino da mentira. Quantas crianças são ensinadas a mentir em questões simples no dia a dia? A criança atende o telefone. Não, 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 minha mãe não está aí não. A mãe está lá atrás falando para não estar. A mentira virou modus operandi de qualquer vida. Então, temos três valores aqui até agora, né? São três atitudes éticas fundamentais que estamos vendo sendo atacados nos dias de hoje, né? Depois da veracidade, temos a bondade. A bondade é como que o coração de todo o reino dos valores morais. Não é por acaso que a própria palavra bom, que sob o aspecto ético significa, sem mais, plenitude de valor, está aparentada com essa especial qualidade ética que denominamos bondade. Olha que interessante, né? A bondade, então, passa também por uma perspectiva que é extremamente atacada, né? Eu não pulei o 4, eu só falei 3, mas eram 4 e esse é o 5, né? A bondade é o quinto valor, né? Na verdade eu pulei um, né? Mas vamos voltar nele daqui a pouco. Então a bondade, que é o último valor ético aqui, é fundamental. Também começamos a relacionar bom para quem, né? Uma vez eu conversando com um psicólogo e falei, olha, a psicoterapia tem que levar o sujeito a fazer atos verdadeiramente bons, com certa intencionalidade, mas bom para quem? Bom para ele? Tem que ser bom para ele, né? Ou seja, perde-se o caminho de que o ato bom é para todo mundo, né? A bondade é um ato para o bem comum. Então é um valor que foi embora. Voltando aqui, porque eu acabei pulando, tem uma outra atitude ética fundamental que é o senso de responsabilidade. Olha o que ele vai dizer. Quando qualificamos um homem de moralmente consciente e outro de moralmente inconsciente, é porque temos diante dos olhos uma distinção básica sob o ponto de vista ético. O inconsciente vai vivendo. É bem verdade que capta certos valores e lhes dá também uma resposta, mas tudo se passa como se não estivesse inteiramente acordado. Tudo nele permanece entregue ao acaso, sem expressividade. A sua vida como um todo não se subordina consciente e expressamente à espada da justiça, que define o bem
e o mal. Ainda que num dado momento recuse algo mal e afirme algo bom, o que no fundo se passa é mais um render-se à sua própria natureza, que se acomoda e cede diante da exigência inexorável dos valores éticos. Então, também temos esse senso de responsabilidade sendo atacado nos dias de hoje. Parece que as responsabilidades são como um pesadelo para um ser humano. É o sujeito que casou, tem filhos e está extremamente revoltado porque naquele final de semana ele não pode sair. Por quê? Porque ele tem um recém-nascido em casa e ele tem deveres com esse recém-nascido, que é o filho dele, inclusive. Ou no trabalho, o sujeito que está triste, tem aquela famosa depressão de domingo porque segunda-feira vai trabalhar. Olha como é uma coisa esquisita. Justamente por quê? Porque o trabalho é o que está sustentando a vida dele, sustentando a família que ele é responsável. Então, no mundo que cada vez mais temos uma imaturidade, e isso é muito claro de perceber, seja você que atende, né, você que é psicólogo, você que é psicoterapeuta, sabe que a maturidade chega cada vez mais dentro do consultório, mas não precisa ser psicólogo, não precisa se formar em psicologia para ver que a imaturidade parece uma coisa que reina. Então, se temos 5 atitudes éticas fundamentais: respeito, fidelidade, senso de responsabilidade, veracidade e bondade, essas atitudes éticas precisam ser trabalhadas em você. Você precisa desenvolver elas. Você que atende no consultório, você precisa ajudar seus pacientes a desenvolverem isso. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo que, em vez de termos respeito, temos um grande desrespeito acontecendo entre as hierarquias e os mais velhos, etc. A fidelidade virou uma espécie de existência prostituída. Quem paga mais, eu levo e não tenho importância de trair tudo e todos. A responsabilidade, ou seja, o senso de responsabilidade, passa a ser um peso que o sujeito nunca quer carregar, não sente alegria nas responsabilidades. Veracidade deu lugar para uma vida de mentira, para relações superficiais e falta de autenticidade. Bondade, que seria aí o prato principal dessas atitudes éticas fundamentais, que seria o ato de bem comum, passa a ser algo puramente subjetivo, pessoal, individualizado, egoísta, prejudicando os outros para não prejudicar a mim mesmo e colocando a mim mesmo como o maior valor de todos. Ou seja, esse livro é mais atual do que nunca, porque mostra não só os valores, as atitudes éticas fundamentais, mas principalmente nos leva a ver o quanto nós vivemos num tempo onde essas atitudes éticas fundamentais estão cada vez mais distantes do dia a dia das pessoas. Então, se você quer mais vídeo assim, comente aqui embaixo. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Até o próximo vídeo.